Neste vídeo eu vou trazer regras sobre um elemento muito importante para construir a referência, a autoria. A ABNT traz 4 possibilidades de autoria na norma de referência: autoria pessoa física, autoria pessoa jurídica, autoria eventos e autoria desconhecida. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu dividi ele em 4 partes para conseguir abordar com calma cada um desses tipos de autoria que a norma traz. A primeira parte já saiu, eu trouxe as normas para descrever autor pessoa física. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver depois. Nessa segunda parte eu vou falar sobre autor pessoa jurídica, que também é conhecido como autor entidade. Eu vou trazer as regras gerais que a norma apresenta para esse tipo de autor e outras informações que você precisa saber que não estão necessariamente nos enunciados da norma. Hoje eu não tenho essa mesa só para mim, como vocês podem ver, em cima do meu roteiro. Tá bom, hein, filha? Portanto, se aparecer alguma orelha, algum rabo, vocês já sabem de quem é. Oi, meu nome é Jéssica Cavalcante. Desde 2016 que eu crio conteúdo para o blog infonormas.com.br e tenho ajudado um monte de gente a formatar e a pesquisar fonte científica para escrever trabalho acadêmico. Saber as normas para descrever autor numa referência é um passo importante para você conseguir construir qualquer tipo de referência. É verdade. E quando a gente fala de autor pessoa jurídica, muita gente não sabe como construir a referência com ele. Fica nesse vídeo que eu fiz um guia com 10 passos que vão te ajudar a fazer referência para esse tipo de autor, principalmente se ele for uma instituição governamental. A norma que eu utilizei para escrever esse roteiro foi a 6023 de 2018, que teve uma versão corrigida publicada em 2020. Essa norma está em vigor hoje, junho de 2023. Lembra que se você estiver vendo esse vídeo mais para frente, é importante você se certificar se essa norma ainda está em vigor. Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar um link na descrição de um vídeo que eu já expliquei tintim por tintim como você consegue ver isso. Para começar, a gente precisa entender o que é pessoa jurídica para a norma da ABNT. Pessoas jurídicas são instituições, empresas, organizações, comitê, comissões e até eventos a ABNT considera como pessoa jurídica. Mas para evento tem um detalhezinho na descrição que é ligeiramente diferente e eu vou abordar esse detalhe no próximo vídeo dessa série. Quando você pega um documento para fazer uma referência, a primeira informação que você deve procurar nele é um autor pessoa física. Se você não conseguir encontrar esse autor pessoa física que seja responsável pela autoria da obra ali, claramente descrito nesse documento, aí você vai partir para a possibilidade dessa obra ter sido escrita por um autor pessoa jurídica. As 10 regras que eu estou prestes a entregar para vocês são o básico do básico do básico que você precisa saber para fazer referência com esse tipo de autoria. É muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar exemplos que vão facilitar a formatação das suas referências quando você tiver esse tipo de autoria. Assim você consegue ganhar tempo de vida, né? A primeira regra que você deve aplicar quando você se deparar com um autor pessoa jurídica na sua referência é o nome pela forma conhecida ou como ele aparece exatamente no documento. Se ele aparece por extenso, você coloca lá ele por extenso. Se ele aparece abreviado, você coloca lá ele abreviado. Por exemplo, você pode sim usar a forma abreviada da pessoa jurídica, desde que essa forma abreviada seja conhecida. E quando eu digo conhecida, é conhecida não só por você, mas dentro dos profissionais especialistas da sua área, ou mesmo fora da sua área. É um nome realmente comum, conhecido, que você fala lá IBGE, as pessoas já sabem o que é. A BNT, as pessoas já sabem o que é. Segunda regra, o nome completo do autor deve vir todo em caixa alta. E todos os autores, desde que eles não sejam subordinados uns aos outros, eles também devem vir em caixa alta. Assim, ó, se eu tenho um documento com autoria da Universidade Federal de Pernambuco, a entrada vai ser Universidade Federal de Pernambuco, toda maiúscula. Se eu tenho uma autoria compartilhada entre duas instituições, as duas instituições devem vir com o nome todo em maiúsculo. Aqui é o exemplo, ó.
Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, Organização Pan-Americana da Saúde. Terceira regra, quando o autor ele é um órgão governamental da administração direta, ele deve ser precedido pela jurisdição a qual ele pertence ou do órgão superior a ele. Antes de seguir para o exemplo, eu quero deixar 2 pontos bem claros nessa regra. A primeira é sobre o que é órgão da administração direta. Pense que os órgãos governamentais da administração direta são aqueles que são ligados diretamente ao governo, de ministérios, as secretarias. E se você tiver dúvida, sempre jogue no Google. Tal órgão é da administração direta? Aí você vai conseguir tirar essa dúvida e saber se ele é ou não. Segundo esclarecimento é sobre a jurisdição. A jurisdição é o local que aquele autor está vinculado. Se ele for um autor federal, a jurisdição vai ser Brasil. Se for estadual, vai ser algum estado do Brasil. E se for municipal, alguma cidade do Brasil. Se você tiver alguma referência desse tipo, é a jurisdição quem vai abrir a referência e ela tem que estar toda em caixa alta. Olha aqui um exemplo. A jurisdição vem em caixa alta e o nome da autoria em caixa baixa com as primeiras letras maiúsculas. Outro exemplo aqui é da Secretaria de Saúde de um estado, Minas Gerais. Minas Gerais vem em caixa alta e Secretaria de Saúde vem somente com as iniciais maiúsculas. Quarta regra, se a jurisdição for um estado ou um município que tenha o mesmo nome, você vai precisar indicar, depois do nome da jurisdição, dentro de parênteses, o nome estado ou município. Por exemplo, você tem um documento que é de autoria do estado de São Paulo, mas a gente sabe que também existe um município com o nome São Paulo. Então você vai indicar aqui que o documento que você está referenciando é do estado de São Paulo. Se for do município, outra cidade que a gente também tem o nome do estado e do município é o Rio de Janeiro. Então, se for do município, você vem aqui, ó, dentro de parênteses e descreve o nome município. Quinta regra, quando houver mais de um autor, você deve separar esses autores com ponto e vírgula. Mas se houver alguma relação de subordinação entre esses autores, você deve separar por ponto, assim como no exemplo, ó. Separados por ponto e vírgula, quando não houver relação de subordinação, você descreve o nome todo, ponto e vírgula, espaço e o nome todo do segundo autor, finalizando com ponto. Você separa os autores por ponto quando ele tiver uma relação de subordinação. Aqui, ó. A Secretaria de Saúde Indígena é subordinada ao Ministério da Saúde, que, por sua vez, como eu já falei, precisa entrar pela jurisdição. Então, fica Brasil, ponto, espaço, Ministério da Saúde, em caixa baixa, ponto, espaço, e a Secretaria de Saúde Indígena. Antes de partir para a sexta dica, eu quero te lembrar daquela via de mão dupla, onde eu te entrego o que você precisa sobre a BNT e você me ajuda aqui se inscrevendo no canal e dando um like nesse vídeo. Sexta regra, quando o autor pessoa jurídica tiver um nome específico que o designa, você deve usar esse nome. Por exemplo, Petrobras, Universidade de São Paulo, Rede Brasileira de Pesquisa Clínica. Sempre que tiver uma designação que já informa o que é aquela pessoa jurídica, então você deve usar esse nome. Sétima regra, quando o autor não é da administração direta do governo ou é uma instituição que tem um nome genérico que não diz de onde ele é exatamente, você precisa designar o local de onde ele pertence dentro de parênteses após o nome dele. Por exemplo, Agência Nacional de Vigilância Sanitária é um órgão da administração indireta e é brasileira. Você descreve o nome completo do autor e no final do nome você dá espaço e dentro de parênteses coloca o local a qual ele pertence. Outro exemplo é esse da National Library of Medicine, que é a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Nesse caso, você vai colocar o nome todo da biblioteca no idioma original do documento e dentro do parênteses você coloca o lugar de onde ela é em
português, caso você esteja escrevendo o seu TCC em português. Oitava e nona regra são bem parecidas. Elas falam sobre nomes homônimos. A oitava regra é sobre nome de autor homônimo, ou seja, se você tem no seu trabalho duas referências que foram publicadas por um autor pessoa jurídica que tem o mesmo nome, mas que eles não são a mesma pessoa jurídica, você deve indicar a jurisdição a qual ele pertence. Confesso que é uma situação muito difícil de acontecer, ou pelo menos nunca vi acontecer. Tentei buscar um exemplo diferente do da norma, mas não consegui encontrar e trouxe o da norma mesmo. Esse exemplo que a norma traz são de documentos antigos, quando o nome dessas instituições ainda eram iguais. Hoje, se você for ver, a Biblioteca Nacional do Brasil não se chama mais Biblioteca Nacional somente, se chama Fundação Biblioteca Nacional. E a Biblioteca Nacional de Portugal se chama hoje Biblioteca Nacional de Portugal. Então, se você pegar documentos recentes, certamente você não vai ter esse problema dessas duas bibliotecas, nesse caso específico. Mas se você pegar documentos do passado, pode ser que essa referência precise dessa designação que a norma trouxe especificamente. Biblioteca Nacional, designação do país entre parênteses, Biblioteca Nacional, designação do país, entre parênteses, para que você consiga diferenciar isso no seu trabalho. A nona regra também fala de nomes homônimos, mas nesse caso ela fala de nomes de local, muito mais nome de cidade, né? Porque dificilmente vai ter um nome de país igual. Então, se você for referenciar um documento que a autoria dele é uma cidade, você vai precisar entrar pela jurisdição que é a cidade, e você sabe que aquela cidade tem outras cidades que têm o mesmo nome que ela em outros estados, você precisa designar o estado dentro de parênteses. Desse jeito aqui, ó. Esse nome de local, Bom Jesus, tem em 5 estados diferentes: Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu encontrei o nome dessa cidade numa matéria do G1 de 2014 que fala sobre cidades homônimas. Olha só, uma em cada uma das cidades do país tem uma homônima. Nessa matéria tem vários nomes de cidades homônimas. Aqui no finalzinho a matéria fala de um documento do IBGE com o nome de várias cidades homônimas do Brasil, o Banco de Nomes Geográficos do Brasil. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó, no site do IBGE tem o link para essa publicação e você pode baixar aqui gratuitamente, é um PDF. Se você tiver dúvida, você pode fazer essa consulta, ó, Índice de Nomes Geográficos. É bem grande essa publicação, tem quase 400 páginas. É bem curioso, eu nunca tinha visto essa publicação. Ele traz, ó, o nome das cidades e ele traz a unidade da federação que a cidade pertence, categoria de informação. Se você tiver alguma dúvida sobre o nome da jurisdição, você pode fazer essa consulta nesse documento do IBGE. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. A 10ª regra, e não menos importante, é sobre padronização de nome de autor pessoa jurídica. Lá no vídeo sobre o autor pessoa física, ela também pediu para padronizar esse nome de autor, e aqui no pessoa jurídica também não é diferente. A padronização, ela precisa ser utilizada quando você faz referência de mais de um documento daquele mesmo autor. E às vezes o mesmo autor, ele se apresenta de formas diferentes em documentos diferentes. Então, para ficar algo harmonioso dentro do seu trabalho, a norma pede para que você faça essa padronização e assim, toda vez que a pessoa olhar para o nome daquele autor, ela vai saber que as referências daquele autor vão ficar ali próximas umas das outras. Se você estiver fazendo o sistema autodata, né? Se você estiver fazendo numérico, não vai ficar, mas a padronização é importante para que o leitor entenda que se trata do mesmo autor. Eu trouxe 2 exemplos de padronização. O primeiro, eu acredito que seja o mais comum, que é quando a gente opta por utilizar o nome do autor abreviado, né, em forma de sigla. Às vezes a gente pega vários documentos do mesmo autor, onde em um ele aparece por extenso, completo, e outro em sigla. O caso aqui do IBGE, por exemplo, você pode escolher ou você
entra por IBGE ou você entra por Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lembrando que quando você entra pelo nome completo, a citação é o espelho da referência e você vai precisar colocar o nome completo do autor lá no meio do texto na sua citação, se você estiver usando citação autodata. Então, quando o nome é muito grande assim, normalmente as pessoas tendem a escolher pelo nome abreviado. A outra situação é quando você pega vários documentos de uma organização que tem sede em vários lugares do mundo. A Organização Mundial de Saúde é um excelente exemplo disso, porque ela tem a Organização Mundial de Saúde aqui no língua portuguesa, tem a World Health Organization na língua inglesa e tem também ainda em língua espanhola, talvez pode ser até que tenha em francês, não sei, estou aqui elucubrando. Quando você se depara com essa situação, é importante que você escolha um e siga esse padrão para todo o documento. Nesse caso aqui da Organização Mundial de Saúde, você também pode padronizar com a sigla OMS, que é uma sigla conhecida. Então, 10ª regra, padronize o nome dos autores quando você estiver com documentos diferentes em mãos e eles acabam por mencionar nomes diferentes. Se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, manda aqui nos comentários que eu tento te ajudar. Lembra de dar um like nesse vídeo se ele foi útil para você. Se inscreve no canal e compartilha com quem você sabe que está fazendo o TCC. Até o próximo vídeo.